Bem-vindos a todos e todas, boa noite. A palestra dominical da Brahma Kumaris. Para aqueles que ainda não conhecem a instituição, a Brahma Kumaris é uma instituição dedicada à transformação pessoal e à renovação do mundo. Fundada na Índia em 1937, difundiu-se para mais de 110 países em todos os continentes. E como ONG internacional, promove amplo impacto em muitos setores da sociedade. Apoia a cultura de uma consciência coletiva de paz e dignidade de cada ser. No Brasil, a Brahma Kumaris começou suas atividades em 1979 e tem escolas em algumas capitais e cidades do interior do Brasil. Eu sou Paulo Barros, professor e voluntário da Brahma Kumaris. Hoje eu e Valdete Basso vamos falar sobre ouça o chamado da natureza, ouça o seu coração. Valdete? Então, bem-vindo a todos para esse momento. Então, agradecemos muito a oportunidade dada pela Brahma Kumaris por estarmos compartilhando esse tema tão rico, tão necessário nessa semana do meio ambiente, né? Então, agora eu deixo a fala com o Paulo Barros e depois eu retorno com vocês. Obrigado, Valdete. A primeira coisa que eu pensei quando comecei a refletir sobre essa temática é que como ela é pertinente. Ela sempre foi pertinente, mas eu penso que nós estamos no momento que, além de ser pertinente, é essencial, é fundamental, é urgente, é necessário que nós não somente pensemos sobre a questão, mas que tomemos atitudes de transformações urgentes. E eu digo isso tanto nós, enquanto indivíduos, né, mas também enquanto coletividade, e especialmente as pessoas que tomam decisões políticas e econômicas no mundo. Que, infelizmente, são essas pessoas, as grandes corporações, sobretudo, que tomam as decisões. E, obviamente, que a nossa postura, o nosso pensamento, a nossa palavra e, sobretudo, o nosso papel de consumidor tem um papel relevante nisso tudo. Mas é uma temática, como eu falei, muito relevante, necessária, urgente, e que há muito tempo vem sendo discutida, né? A partir dos anos 70, isso tem sido, começou uma discussão mais profunda, com as grandes conferências da ONU, que inclusive já aconteceram duas no Brasil, a Rio mais 20, perdão, a Rio 92, a Rio mais 20, e teremos uma no ano que vem em Belém, uma COP, a COP 30, organizada pela ONU. Mas, assim, que essas decisões, elas não devem estar somente no plano da política, da economia, mas também deve estar dentro de cada um de nós. A natureza vem nos chamando, né? Nos dando sinais há muito tempo. Historicamente, às vezes as pessoas usam o argumento, mas a natureza sempre mostrou os seus tumultos, né? Sim, mas não como estamos vendo nos últimos tempos. E uma questão que deve ser considerada é que hoje o planeta vive está super povoado, né? Somos mais de 8 bilhões de indivíduos. Isso causa um impacto imenso, sobretudo no consumo, né? E, e outras ações humanas que causam danos, tanto do ponto de vista físico, ambiental, como também do ponto de vista, eu diria, espiritual, né? Visto que entendemos que os valores que regem esse sistema socioeconômico que rege o planeta
são valores baseados na arrogância, na ganância, no consumismo exagerado, na extrema valorização do homem, como se ele fosse um indivíduo isolado de tudo, como se estivesse desconectado da natureza. E, dito isso, né, eu penso que nós estamos, num momento totalmente desconectados da natureza. Eu escuto muito uma frase que, por aí, né, nas discussões, nas salas de aula, vamos colaborar com o meio ambiente. E eu sempre penso que o meio ambiente não precisa da nossa colaboração, né? Porque ele se recupera, ele se regenera. Um exemplo que nós podemos citar foi a pandemia, né? Que com aqueles 2 anos que ficamos confinados e que muitas coisas pararam, a gente viu como a poluição diminuiu. Eu me lembro de um caso de um senhor na Índia que, depois de vários e vários anos sem ver os Himalaias do lugar onde ele morava, porque a poluição não permitia mais, ele voltou a ver, e aquilo foi um encantamento para ele. Ou cidades da Itália que os animais passaram a circular, e aquilo mostrou que em pouco tempo, se nós quisermos, se nós mudarmos a nossa consciência, a natureza ela vai se regenerar. Mas, obviamente, nós não precisamos de uma pandemia ou de um chamado urgente, inesperado, como foi a pandemia da Covid-19. Nós precisamos mudar de consciência. E, e nós vivemos numa consciência que nos afastou muito da natureza, né? É como se a natureza fosse algo ali e nós fôssemos simplesmente um indivíduo que temos que explorá-la, consumi-la, que ela está ali para simplesmente preencher os nossos desejos. E nós podemos chamar isso de antropocentrismo, né? O homem como o centro de tudo, que é um valor que vai surgir na modernidade, o homem como aquele ser racional que decide o que fazer com a natureza, né? Que vai perdendo essa conexão, esse diálogo, esse convívio com, como os povos originários têm, ainda mantêm até hoje, que a natureza ela não é simplesmente algo para consumirmos, né? Ela faz parte. Nós somos a natureza também. E com a Revolução Industrial, isso ficou muito mais forte, né? Que nós temos que usufruir da natureza. O que ela nos oferece é para ser explorado, transformado e para o consumo. Essa é a razão que, infelizmente, rege o planeta hoje. Por exemplo, os etnossaberes, os saberes dos povos originários, que têm uma relação muito bonita, muito respeitosa com o meio ambiente, são absolutamente ignorados, porque o que rege o mundo, além do consumo, é uma visão de mundo eurocêntrica, uma visão de mundo que é determinada pela ciência, pela razão. O que outros povos, o que os etnossaberes nos dizem, eles se tornam invisíveis, porque não são valorizados. Muitas vezes são silenciados e esquecidos. E essa eu penso que os saberes desses povos, como os indígenas brasileiros, os quilombolas e tantas outras comunidades tradicionais que existem pelo mundo, é um exemplo inspirador que nós poderíamos, né, usar para reconectarmos a nossa relação com a natureza. E eu penso que talvez a palavra reconectar não seja a mais correta, né? A filósofa indiana Vandana Shiva, ela, ela usa a palavra regenerar, né? Regenerar no sentido de recriar, reviver, reexperimentar uma relação perdida. O,
os povos andinos chamavam a terra de Pachamama, né? A mãe terra. Então, que valores vêm à nossa mente quando nós falamos de mãe, né? Respeito, generosidade, cuidado, né? Nos provém de amor, de tudo aquilo que precisamos. Talvez eu penso que essa é uma questão que temos que repensar. E a segunda parte do título da palestra é Ouça o seu coração. Será que estamos ouvindo o nosso coração? Será que talvez estejamos ouvindo os sinais, né? Os sons da natureza. Mas será que estamos ouvindo o nosso coração? E quando falamos em ouvir o nosso coração, obviamente, é uma metáfora, né? Não é que nós tenhamos que ouvir o tambor do peito batendo, né? A, o movimento cíclico do coração. Mas será que nós estamos ouvindo a nossa consciência, a nossa razão? Será que estamos pensando no modelo de consumo que estamos adotando, que muitas vezes é exagerado? Sim, é problemático falar de consumo exagerado em um mundo tão desigual, onde há pessoas que não têm uma refeição decente cotidianamente. Mas aqueles dentre nós que podem consumir, né? Será que nós não estamos consumindo mais do que precisamos? Será que nós não estamos envolvidos dentro dessa perspectiva consumista do mundo capitalista que nos dita o que tem que ser consumido, como deve ser consumido, que cria produtos desnecessários, muitas vezes, ou que os produtos eles têm um tempo de validade para que nós possamos sempre estar comprando coisas novas, né? E o consumismo virou algo simbólico, no sentido de que ele dá status, ele é distintivo, e, e muitas vezes nós consumimos produtos, coisas, simplesmente por essa questão simbólica, para podermos mostrar para a sociedade, para os nossos vizinhos ou para nós mesmos que nós podemos, que nós somos diferentes. E dentro dessa questão de pensarmos que estamos fazendo para contribuir para essa regeneração do planeta, eu chamaria atenção para as nossas virtudes, a nossa espiritualidade. Há um grande discurso, né, de por exemplo, na sala de aula, nos programas especiais sobre essa questão ambiental, os especialistas que tratam disso, há uma vasta literatura sobre isso, mas será que nós estamos, de fato, né, mudando a nossa consciência para essa regeneração, para essa reconexão? Eu não acredito que as mudanças surjam simplesmente por sabermos o que temos que fazer. Todos nós sabemos o que está acontecendo, mas o que temos que fazer? Estamos ouvindo o chamado da natureza, mas estamos ouvindo o chamado do nosso coração? Estamos criando uma perspectiva espiritualizada de relação com a natureza, com o outro, conosco mesmos? Essa, eu penso que é a principal questão. Sem espiritualidade, nós não vamos mudar a nossa relação com o planeta. Nós não vamos mudar nosso padrão de consumo, nós não vamos mudar a, a cultura, a economia, as leis, a visão de mundo. Porque o que temos visto, pelo menos com mais rapidez, desde os anos 90, é que temos tido muitas conferências internacionais, e são excelentes, são necessárias, né? Inclusive com a participação da sociedade, né? Das ONGs, etc. Mas a gente vê que as mudanças
são mínimas, né? Mesmo com tantas conferências, com tantas discussões, com tantos estadistas, com tantas ONGs, com tantas mudanças na educação, no sentido de discutirmos mais essas questões com crianças e jovens, as mudanças têm sido poucas. Por quê? Porque a mudança interior, eu acredito, a nossa mudança interior, a nossa espiritualidade, ela tem ido de uma forma muito lenta comparada à urgência das mudanças que precisamos implementar. Nesse sentido, nós precisamos desenvolver mais o respeito, a tolerância, a compreensão. Nós precisamos desenvolver mais o amor, a capacidade de preservar, de amar, de ter empatia e desenvolver um valor que é muito importante, que, que eu sinto que falta muito na nossa sociedade, sobretudo no que concerne a nossa necessidade de não sermos consumidores exagerados, que é o valor da simplicidade. Nós podemos viver felizes, nós podemos viver bem, saudável, se praticarmos a simplicidade, o minimalismo em muitas coisas, né? E para concluir a minha parte, eu citaria alguns exemplos, né, que são importantes, são exemplos, né? Um eu já citei, que são os exemplos dos povos e comunidades tradicionais, não só do Brasil, mas do mundo, os indígenas, os quilombolas e outras comunidades extrativistas e pescadores e coletores, que têm essa relação muito bonita, muito próxima e muito amorosa e respeitosa com a terra, né? Com a natureza, com os ciclos de renovação da natureza. Tá? A terra para essas comunidades, elas não servem como lucro, como exploração, ela serve para uma sobrevivência sustentável, né? Um cuidado, um amor, uma proteção, tá? Um outro exemplo que eu cito é a agricultura yogi desenvolvida pela Brahma Kumaris na Índia, e que é uma agricultura orgânica, né? Não usa defensivos agrícolas, e todo o processo de cuidado do solo, de plantar, de cuidar, de colher, passa por um cuidado espiritual com a meditação. Então, as pessoas envolvidas, elas cuidam nesse sentido, elas usam a, as virtudes, né? Usam o poder da mente, a paz, o amor, o cuidado, e para causar um impacto positivo na qualidade, na nutrição desses produtos. E, obviamente, conectada a isso está uma dieta que contribua para diminuir o desmatamento, diminuir a monocultura, né? Assim como nós temos uma monocultura de produtos para exportação, grandes campos de soja, de milho, de feijão, grandes fazendas de gado, nós também, paralelamente, desenvolvemos uma monocultura da mente, como diz a filósofa indiana Vandana Shiva. Nós passamos a pensar de uma forma única, né? Que a única forma aceita, né, dominante de pensar como eu falei antes, é o pensamento ocidental baseado no lucro, baseado na ciência, no consumo, e essas culturas originárias, essas culturas tradicionais que têm tanto a nos ensinar, parece que hoje, né, embora muita gente considere, elas não têm muito poder de decisão. Então, a dieta vegana, ela contribui nesse sentido, né? De nós, por exemplo, voltarmos mais para consumir produtos orgânicos, tirar alimentos de origem animal, que sabemos o Brasil, eu vi uma estatística nesses dias que a população de bois no Brasil supera em muita quantidade de brasileiros, né? Nós somos 203 milhões de brasileiros de bois, assim, passa de 220 milhões. Então, é muita coisa, e para criar toda essa população de bovinos, há um grande impacto na natureza, né, de desmatamento. Então, essas são as considerações. Ah,
a priori, eu trouxe para pensarmos, e eu passo a palavra agora para nossa querida amiga Valdete Basso. Então, ouvindo aqui o Paulo falar, né? Então, eu fui anotando bastante pontos que eu achei importantes e bem relevantes, e eu também preparei aqui uma fala para nós, né? E, assim, se formos pensar, tem muita gente boa falando sobre esse tema, né? E hoje eu ainda ouvi que tem mais ou menos 2 milhões de grupos voltados para essas questões. São grupos pequenos, mas que têm feito a diferença, né, nessas questões climáticas. Então, nessas questões ambientais, essa questão da ecologia, né? Então, a gente tem vários autores que eu gosto de estar sempre ouvindo, sempre pesquisando. Às vezes eu descubro algum autor novo. E esses dias também conversando com o Paulo, a gente foi lembrando de alguns autores, né? Como ele mencionou aí a Vandana Shiva, que eu nem me lembrava dela, né? A gente falou também do Ayrton Krenak, de alguns outros líderes indígenas, né? E eu também gosto muito do André Trigueiro, e também gosto do portal do Vida Veda, né, que são pessoas muito voltadas a essas questões ambientais, e descobri há pouco tempo também um monge que está aqui no Brasil, e que ele veio a convite de uma comunidade que está trabalhando assim, aprender a viver em comunidade, né? Aprender a viver junto, essa questão de uma ecologia de vida, né? Como a gente pode viver a vida e fazer transformações que não sejam apenas individuais, mas transformações coletivas. E que nós sozinhos, nós temos o poder de escolha na nossa vida diária, né? Mas que em grupo a gente é muito mais forte. Então eu gosto muito dessa ideia, né, de que em grupo somos muito mais fortes. E eu fui pensando um pouco assim nessa questão do meio ambiente, né, nessas várias crises que a gente está tendo, que o Paulo já abordou, então a crise ecológica, né, a crise humanitária, a crise de valores, a crise social, a crise política. Então, nós vivemos num mundo em crise, né? E a gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar na crise, não entrar nessa onda, né? Não entrar nessa vibração, vamos dizer assim. Então, eu acho extremamente apropriado esse nosso tema, né? Conectado com essa semana do meio ambiente. Ouça a natureza e ouça o seu coração. E eu acrescentaria também, ouça o chamado do tempo. Então, a natureza, ela tem gritado, né? Ela tem gritado, se a gente... O seu silêncio, né? Silêncio de sons, mas ela tem se mostrado, né? Com a sua força. Então, a gente tem visto essa questão do Rio Grande do Sul e outras questões que a gente vê pelo planeta fora, né? E essa crise também humanitária, essa crise de, como o Paulo citou, a questão da ganância, que está sempre levando a posições ou levando disputas por poder, por impérios, né? Então, isso nos leva à destruição. E o homem moderno vive numa experiência de insegurança, né? Ele nem se dá conta. E aí ele se volta para o eu, para nutrir, né, de alguma maneira, esse eu, mesmo que ele não saiba como nutrir esse eu, como ele cuidar desse eu. Então ele vai para o consumismo, né? Porque a gente tem muita, como que eu digo, muita propaganda, né? Não me vem o termo correto agora, mas a gente nessa sociedade capitalista, a gente tem um incentivo muito grande ao consumo, né? Então, e o homem, né? Nós embarcamos nisso. Então, eu preciso ter, e eu nunca estou contente. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E sempre isso vai gerar uma nova busca, uma nova insatisfação e um excesso. Então, nós temos excesso de querer, excesso de pensar, excesso de consumir
excesso de falta de tempo e excesso de falta de nutrição verdadeira. Porque tudo isso é efêmero, é passageiro, né? Não nos nutre de verdade. Então, você consome, consome, consome e você quer mais, mais, mais. Então, a gente tem que procurar olhar um pouco para esse senso de carência que nós trazemos conosco às vezes, né? Por que que eu anseio tanto pelas coisas? O que me falta? Então, parar para refletir, e isso está muito conectado ao chamado do coração, o chamado da natureza e o chamado do coração, a natureza dizendo: ei, vocês estão assim me exaurindo, me destruindo, me desrespeitando. E o chamado do coração também: ei, você está fora do eixo, você está fora do trilho, você está adoecendo, você está em desequilíbrio, como a natureza. Então, um é reflexo do outro, né? E pensando nessa temática, se a gente for pensar, tem algumas questões que eu gosto muito de observar. Depois a gente volta nessa linha de raciocínio. Mas nós temos 5 elementos na natureza que são fundamentais. Então, nós temos a terra, né, que o Paulo falou que os povos originários são conectados com a terra. E se nós formos pegar as medicinas ancestrais, né, desses mesmos povos, ou a medicina Ayurveda, ou da medicina tradicional chinesa ou tibetana, ela vai se conectar com os 5 elementos, né? Então, o tanto de elemento terra que eu tenho dentro de mim, que eu consumo, que eu preciso dar estrutura para o meu corpo, que dá estrutura, que dá estabilidade para minha mente. Então, o quanto que eu dou atenção para esse elemento terra, não só para a terra, mas para a terra que está dentro de mim. Então, eu sou composta por minerais, né? Eu preciso de minerais que vêm direto da terra. Então, a gente tem esse senso de separatividade, que eu sou uma, que eu tenho que preservar a espécie humana. E eu não estou me preocupando com a terra, com os animais, e, na verdade, é tudo um ecossistema, né? Então, nós fazemos parte de uma grande rede interdependente. Então, a terra, ela me nutre. Não tem como eu viver se essa terra não está em equilíbrio, né? Se as espécies não estão em equilíbrio, nós temos várias espécies em extinção, né? Aí a gente pega também a água, nós temos 70% de água no planeta, 70% de água no nosso corpo. Então, o que está fora, está dentro, não existe esse senso de separatividade, né? Nosso corpo é formado pelos 5 elementos. Sem eles, experimenta ficar sem o ar, que faz parte dos elementos. A gente não consegue, né? Por quantos dias nós conseguimos ficar sem água, sem nos alimentar? E pelo ar? Então, a poluição que está lá fora, eu coloco para dentro de mim quando eu respiro, porque eu preciso respirar. Então, que cuidado que eu estou tendo com o entorno e comigo, né? Então, a gente pensar nessas questões dos 5 elementos. Mesmo o elemento fogo, né? O elemento fogo que tem a ver com o meu processo de digestão dos alimentos, como eu estou digerindo esses alimentos e como eu estou digerindo as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas percepções, tudo que eu ouço e que eu vejo no mundo. Então, como que eu estou lidando com todo esse entorno? Isso tem a ver com o chamado da natureza e com o chamado do coração. Será que eu estou me agasalhando no inverno, no outono? Né? Será que eu estou me alimentando com decência, como o Paulo citou, que tem pessoas que não têm um prato decente de comida? Então, tudo isso são situações que a gente vivencia no nosso dia, né? Então, quando eu estou no outono, no inverno, eu tenho que dar um alimento diferente para o meu corpo, uma roupa diferente. Então, para essa questão da justiça social, como ela não existe, existem as campanhas de agasalho, por exemplo, né? As campanhas de alimento. Por quê? Porque a gente vive numa injustiça social. Esses dias eu vi um autor falando que 1% da população é responsável por 50% da questão de poluição ambiental.
né? Então, veja o tamanho da desigualdade. 1% é responsável por 50% dessa questão que a gente está vivendo ambiental. Então, nós estamos num mundo de muitas desigualdades e eu acumulo, eu quero mais, eu estou na carência. Então, eu tenho que sair desse meu senso de separatividade, desse meu senso de carência e no meu senso de preservar o meu mundo e olhar para o mundo no entorno, olhar para o todo, olhar para os animais, para a natureza e para os meus semelhantes. Para que eu preciso tanto? Estes dias eu me comovi ouvindo uma live de um desses que eu citei, e ele falava assim: eu doei 90% do que eu tenho para a região sul do que está vivendo. Né? Eu achei aquilo lindo. Ele falou assim: eu não tenho muito, mas eu doei 90% e não me faz falta. E se a gente olhar para o que a gente tem em casa, a gente tem muito. A gente tem muito. Não é a realidade de todos, mas a realidade de muitos nós que estamos aqui hoje ouvindo isso. E o tanto que a gente doa. Então, a nossa vida, ela tem que ser pautada em equilíbrio, né? O tanto que eu recebo, será que é o tanto que eu oferto, que eu oportunizo, que eu dou ao mundo? Ou se eu quero ficar acumulando, acumulando, acumulando? Eu tenho que acumular méritos, né? Eu tenho que acumular virtudes, como disse o Paulo. Eu tenho que acumular boas vibrações, um bom coração, né? Mas eu não tenho que ficar acumulando bens materiais. Não é viver na carência, sem o que é necessário, mas eu não preciso em demasia, enquanto outros passam fome, outros passam sede, né? Então a gente tem que ver essa questão do consumo, se é um consumo consciente que eu estou tendo, se é um consumo necessário ou se é um consumo de ter. Às vezes eu escuto assim, ah, que tal pessoa tem 1.000 pares de sapato, né? Então, para que uma demasia? Então, quando a gente está falando em ouvir o som da natureza, ouvir o som do coração, eu tenho que ver como que eu me alimento, como eu me agasalho, como eu me nutro, o que eu me nutro e como eu contribuo para o entorno. E a questão educacional, ela é uma questão fundamental, né? Porque assim, os nossos filhos estão em escolas que abordam esses temas, nós estamos inserindo esses temas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Será que eu listo que eu faço uma cartilha, eu coloquei para mim, faça uma cartilha, porque eu fui ticando ali quais são as ações que eu faço em prol do meio ambiente no meu dia a dia. E eu fico contente comigo, porque eu faço algumas, mas tem outras que eu poderia estar fazendo e eu não faço, né? Então, assim, eu acho que a gente, cada um que está aqui hoje, a gente pode fazer uma lista do que nós podemos fazer enquanto indivíduo, né? E a gente pode se propor em 2 semanas o que eu vou colocar na ação, em 3 semanas, em um mês. Porque tem coisas que elas são a curto prazo, que eu posso fazer de imediato, né? E tem coisas que elas são mais a longo prazo. E, por exemplo, essa questão, o Brasil é um dos países, ou se não me engano, é o país que mais polui em relação a essa questão da pecuária, né? Ela ser muito excessiva. Então, o quanto será que eu preciso consumir tanta carne? E não apenas pela questão ambiental, mas pela questão da minha saúde. Será que isso é necessário? Então, será se eu não consigo deixar de me alimentar de carne, por exemplo, que eu diminua, ou que eu faça 1, 2, 3 vezes por semana alimentações com outras fontes de proteína. Eu já estou ajudando o planeta. Então, eu criar ações para mim a curto, médio e longo prazo, né? Então, fica esse convite para vocês. Eu falei da carne porque aqui a gente é vegetariano, e mesmo antes de eu fazer parte aqui da Brahma Kumaris, eu já tinha feito essa opção há mais de 30 anos atrás, né? Que eu gostaria de me tornar vegetariana. E cada vez mais a gente vai se conscientizando, até essa questão do leite, como o leite ele é produzido, né?
que não é só ser um vegetariano, hoje em dia até se fala do veganismo, então a gente tem que estar olhando os rótulos, quem são os produtores das roupas que nós vestimos, os alimentos que nós consumimos, então a gente olhar tudo isso, né? Se é transgênico, se não é que marcas nós estamos apoiando ou não estamos apoiando, então tudo isso pode entrar para a nossa lista de conscientização, né? Como eu reutilizo a água, né? Então, eu lembro que na pandemia eu comecei a reutilizar a água da máquina por necessidade, porque eu morava em Curitiba na época, e a gente estava vivendo uma situação de que tinha bairros que não tinha água lá em plena pandemia. E aí eu comecei a economizar água de máquina, eu já fazia uma coisa de acumular roupas para lavar, né? No cesto, mas aí eu comecei a guardar em baldes, e aí eu nunca mais parei isso. Essas são algumas das minhas ações, eu pretendo incluir outras. Então, assim, fica esse convite, o que cada um pode estar fazendo. É só se informar, a gente tem o André Trigueiro, que é maravilhoso nisso, eu sempre gosto de citar ele, porque eu gosto do que ele fala, acho ele super consciente, né? Temos o David Loy, que também é um que eu descobri recentemente. Nós temos a Vandana Shiva, como o Paulo falou, nós temos na própria Brahma Kumaris a iniciativa ambiental, nós temos grupos espalhados pelo mundo. Eu descobri que existem 2 milhões de grupos. Então, a gente se juntar a grupos, a gente não ter ações isoladas, a gente não ficar de braços cruzados e a gente poder perceber como pode fazer a diferença. Existem pessoas aprendendo a morar em grupos, né? Com uma estrutura e com ecovilas, nas ecovilas, né? Com escolas e com um ambiente propício. Então, a gente pensar nas soluções que são possíveis para nós e para o nosso entorno, para o nosso individual e para o nosso coletivo. O que eu posso fazer pelo meu bairro, pela minha cidade, que grupos que eu posso me juntar. Então, estar refletindo sobre tudo isso. Eu fui listando várias coisas que não dá para falar sobre tudo que eu tenho para falar, e eu fiquei pensando também em algumas questões assim espirituais que a gente pode estar, né, não só nas questões físicas, mas em questões mais voltadas ao interno, ao coração, né? Às vezes a gente precisa entrar em alguma pane interna para a gente ter um alerta. E eu gosto, um outro autor que eu gosto muito é o Deepak Chopra, né? Deepak Chopra, ele sempre fala, né, para a gente se alinhar, estar atento ao que acontece, né? E a gente alinhar, reorganizar o nosso corpo, o nosso ritmo. Então, esses tempos eu precisei ter uma pane meio física para me realinhar, porque o meu corpo dava sinais, a minha mente dava sinais, e eu não estava dando muito atenção, porque a gente trabalha para ser mais resiliente, para ser mais forte, mas eu aprendi também que a gente tem que ter resiliência, mas também ser muito cuidadoso, porque a gente não pode se acostumar com um nível sutil de estresse e achando que aquilo é normal, né? Com nível excessivo de coisas e achar que isso é normal. Então, nós temos que ter tempo para nos restaurar, porque senão o nosso coração, o Paulo falou, a gente não precisa ouvir o nosso coração bater, mas às vezes o nosso coração de verdade, ele pode entrar num ritmo mais acelerado, né? Com taquicardias ou num ritmo mais lento, né? Ou ficar num fora de compasso, num fora de ritmo. E isso são panes que o nosso corpo vai entrando, né? E que a gente depois precisa de um tempo para se recuperar, ou às vezes nem tem mais tempo. Então a gente tem que aumentar a nossa resiliência, aumentar a nossa capacidade de resistir, né? E de reagir, mas ao mesmo tempo perceber o quanto que nós temos que fazer pausas, fazer silêncio e falar, não, eu preciso de final de semana para ficar comigo, ou para ficar com os meus amigos em retiro, ou em meditação, ou com os meus familiares. Isso também é ouvir o chamado do coração e da natureza. Eu preciso me agasalhar melhor, eu preciso botar uma meia quente no pé, né? Então, agora à noite a gente precisa botar uma meia quente no pé, isso tem a ver com as medicinas ancestrais,
ouvir o ritmo da natureza, das estações, o ritmo do nosso corpo e do nosso coração. E aí fica assim algumas dicas aqui que minha fala está quase concluindo, que é conectar-se com os 5 elementos, conectar-se com a natureza, caminhar mais, apreciar o seu entorno, a natureza. Então, como você se conecta com os 5 elementos? Apreciando a natureza, por exemplo, com o que você ingere, né? Ver o pôr do sol. Quando eu era adolescente, eu adorava caminhar e ver o pôr do sol. E eu adorava deitar e ouvir o canto das cigarras. Será que a gente ouve o canto das cigarras, o canto dos pássaros? Né? Então, a gente se conectar mais com o nosso entorno, respirar com calma e lentamente, de maneira, né, diafragmática ou abdominal e não aqui no peito, deixar ir os excessos, as preocupações, mais autopercepção, né? Como eu tô? Qual o meu ritmo? Qual o ritmo do meu coração? Será que eu estou alinhado com o tempo, com as necessidades do tempo? Será que eu estou agindo e ocupando bem o meu tempo, mas me dando atenção para me reequilibrar? Perceber onde estão indo meus pensamentos. Eu estou lendo porque é uma lista grande, né? Nós somos tutores. Nós somos tutores, né? Nada nos pertence em verdade. Então, para que me preocupar em excesso? Eu tenho que me ocupar em cuidar bem, mas não me preocupar. Viver o presente. Escutar o coração com coerência, com atenção. Né? E eu lembro que eu gostava muito de ler um poeta chamado Rainer Maria Rilke, e ele sempre falava, ouça o seu coração. Eu não lembro assim direito como era a fala dele, mas eu sempre gostava de me lembrar daquilo, né? Isso tem a ver com o seu coração? Faz sentido para você? Era isso que ele queria dizer. A gente contemplar mais e agradecer mais, né? Esses dias eu lembrei com uma amiga minha que a gente fazia um pote de gratidão e eu falei, vamos começar novamente, né? Ou você pode fazer um diário, no seu diário que você vai fazer listas das suas atitudes mais sustentáveis, em termos de natureza, em termos do seu coração, mas também uma lista de gratidão ou um pote de gratidão, né? Manter um coração limpo, bondoso e afirmações positivas. E aí, a gente, claro que tudo isso tem a ver também com nós introduzirmos momentos meditativos, pausas meditativas na sua vida. Mas agora eu termino a minha fala e depois eu volto para a gente fazer uma meditação final, tá bom? Obrigada. Olá, será que temos alguma interação? Oi, Paulo, Valdete, boa noite. Boa noite. Pessoal acompanhando, mais de 100, 120 pessoas acompanhando o programa desse domingo. Já chegou uma primeira pergunta que eu vou ler aqui para vocês. E a pergunta é a seguinte: se eliminássemos a produção à base de agrotóxicos, vocês acham mesmo que a produção orgânica seria capaz de suprir as necessidades alimentares da população mundial? Olha, eu não tenho competência para avaliar isso, porque isso é uma temática muito séria e é um grande debate, né? Há, há todo o interesse dessas monoculturas de produzir, né? Porque, como eu falei, o mundo tem mais de 8 bilhões de criaturas que comem, e eu mencionei também que muitos não têm a dignidade de ter um prato decente, que outros exageram, né, consomem demais. Então, é complicado dizer que, mas eu acredito em um movimento crescente, visível, que eu moro em Fortaleza e nos últimos anos eu tenho visto lojas, feiras. Eu, por exemplo, todo sábado eu vou a uma feira de produtos orgânicos, né? Eu tenho uma amiga que vai toda terça de manhã. Ah,
o movimento dos trabalhadores sem terra também tem outra feirinha pequena, né? Então, os supermercados já têm as suas seções de produtos orgânicos. Por quê? Porque há consumidores para isso e há pessoas interessadas em produzir. Mas há uma questão que tem que ser dita, né? Há uma dicotomia entre a grande propriedade, a monocultura, o agronegócio, e a agricultura familiar, que é ou a permacultura, ou pequenas propriedades que produzem ali, tem uma terra pequena, e a agricultura familiar, por exemplo, é um tipo de agricultura cuja família é a dona da terra, é ela que investe, é ela que produz, é ela que vende, ela fica com lucro. E eles produzem uma produção diversificada, né? Eu não acredito que seria, eu não tenho elementos para dizer se seria suficiente, mas que é um movimento crescente, é um movimento de conscientização, e não é novidade, porque é uma prática que existia antes, sempre existiu, existiu, existe e existirá, né? A gente foi, por exemplo, eu cresci comendo comidas orgânicas, né? Quando eu vim morar na cidade, nos tempos mais recentes, a gente, né, o que nos é oferecido, né? Às vezes a gente até quer comprar algo orgânico, mas não existe, né? E quando existe é um pouco mais caro, né? Tem essa questão. Mas se é um pouco mais caro é porque ainda não há um investimento nesse sentido de conscientização, para que as pessoas procurem. Aliás, eu acho até que há uma desinformação. A maioria das pessoas não sabem a dimensão de quanto veneno tem no que se come, de quanta química, quanta coisa inútil, desnecessária tem no que se come, né? Ah, às vezes a gente escuta pessoas, eu não sei cozinhar, eu detesto cozinhar, eu gosto de comer fora. Comer fora é um status, né? Que as pessoas hoje querem tudo empacotado, tudo rapidinho, tudo ligeirinho, né? São as facilidades. Aí, quando acontece um problema, a farmácia tem tudo empacotado, tudo rapidinho, né? Para resolver o seu problema. A Valdete falou uma coisa interessante da quantidade de grupos, né, que estão caminhando nesse sentido, né? E aí eu retomo aquela metáfora, aquele conceito da Vandana Shiva, a mentes monoculturais, né? Tá? O que que é a monocultura? É um tipo de padrão, é um padrão de consumo, de pensamento, de comportamento, de visão de mundo único, né? Assim como a monocultura que só planta soja ou milho, ela destrói toda a biodiversidade daquele local, só planta uma, né? E aí tem que matar quando os bichinhos vêm comer a planta e tem que usar o veneno. A monocultura da mente é quando a gente se submete, né? E muitas pessoas se submetem, passam por isso inconscientemente, elas não têm nem noção, a pensar, a achar, por exemplo, quem disse que a gente tem que comer carne? Eu sei que é um tema polêmico, né? Mas quem disse que a gente tem que comer carne todo dia, né? Como o Valdete falou. Quem disse que a gente tem que comer carne para viver? Eu não como carne há 32 anos, né? Eu me tornei vegetariano quando eu era estudante universitário e tinha pouquíssimo dinheiro, né? Foi super difícil, mas assim, a minha mente pedia aquilo, meu corpo pedia. Era um momento que nem se falava em vegetarianismo, falava-se pouco, né? Não tinha restaurantes, não tinha essas coisas, né? Mas foi uma coisa que veio da minha consciência, né? E que eu precisava fazer aquilo lá. E então, 32 anos depois, eu não tenho, assim, eu preciso comer carne, né? A proteína animal, não preciso. Então, claro, eu vou ao médico, me acompanho sempre, o que está faltando, né? Se falta, eu reponho, mas assim, mas não precisa, certo? Criou-se uma ideia de que nós precisamos comer carnes para sermos saudáveis, né? Então, essa é uma das imposições do mundo, do mercado, né? Legal. Ah, pode falar, Valdete. Eu só complementaria a fala do Paulo, assim, no sentido de que a nossa preocupação ela não deve ser se vai suprir os orgânicos, a fome do mundo, né? Mas, assim, o que eu posso fazer?
com quem que eu devo me juntar, qual a minha parte, né? E eu gosto muito desses movimentos slow down, né? Esses movimentos que remam contra essas grandes correntes, essas grandes imposições, esses grandes sistemas, né? Então, assim, por que não pelo menos uma refeição por dia, todos sentarmos na mesa? Por que não nos reunirmos com família? Por que não nos reunirmos com amigos? A gente está perdendo isso, né? Essa relação de olhar nos olhos, de ver, de sentar, de contemplar o pôr do sol junto, de se alimentar, de plantar o próprio alimento. Eu cresci com meus avós fazendo horta, então eu cresci numa horta, até hoje eu procuro por hortas e eu sempre acho hortas de orgânico, porque elas como se elas aparecessem na minha mão, porque eu estou conectada com isso. Então, com o que que nós nos conectamos? Né? Então, eu não tenho que me preocupar se isso vai suprir a fome do mundo, mas o que que eu posso fazer para ajudar essa fome do mundo, para ajudar esses movimentos mais sustentáveis? Existem inúmeros grupos, então eu acho que essa deve ser a nossa preocupação, pelo menos eu vejo assim, né? Tudo Muito bem, Ricardo? bom. Sim, sim, muito bom. Chegou aqui mais uma pergunta. A pergunta é a seguinte: a conscientização tem que começar conosco, com o nosso corpo, respiração. Aí, por que muitos de nós não temos essa consciência e por isso tantas doenças de esgotamento, burnout, não é mesmo? Sim. É, Esse... Quer falar, fale, Paulo? Pode falar, Valdete. depois Não, eu falo. é outra questão que nos falta competência para falar, no meu caso, por exemplo, mas assim, eu acho que a condição da nossa mente é um resultado do mundo, é um resultado do que temos vivido, né? Eu sou professor de adolescentes, né? E nos últimos 2 anos, eu nunca tinha visto tantos alunos ansiosos, deprimidos, tantos alunos com outras síndromes, né, que não eram comuns, né, tanta sensibilidade. E, e eu penso que uma das coisas que nós perdemos como referência nesse mundo ocidental, que eu falei no início da palestra, foi o nosso contato com esse mundo interior, né? A gente foi sendo educado para nas escolas, na sociedade, nas universidades, só com conhecimento livresco, né? E nem sempre a religiosidade ela nos educa para esse conhecimento profundo de quem somos, né? A gente precisa da espiritualidade, né? Se você é religioso e é espiritualizado, ótimo, né? Faz uma combinação perfeita, né? Mas eu também não precisa ser religioso para ser espiritualizado. A gente precisa ir nesse rumo, né, de que a gente precisa parar, contemplar, respirar, como a pessoa que fez a pergunta, comer com calma, meditar, rezar, fazer terapias, caminhar no meio do mato, fazer essas coisas que nos reconectem com a nossa paz, com nosso caminhar lento, né? Sair desse exagero do mundo. Eu penso por aí. O meu caminho tem sido esse, junto com a meditação, embora eu moro numa cidade grande como Fortaleza, exagerada, barulhenta, poluída, assim, eu procuro criar nichos de espaços, né, na minha casa para meditar, para cozinhar, quando eu saio, contemplar a natureza, o pouco que resta, no meu trabalho, e na contramão do que se entende, né, que a educação ela tem que também cuidar das dimensões espirituais, emocionais, dentro dos meus limites, eu vou por aí. Eu acredito nisso. Cada um tem a sua perspectiva, mas eu acredito nisso. É isso que o Paulo falou tem super a ver, né? Eu tinha mencionado alguns pontos relacionados a essa pergunta e o Paulo complementou.
E tem vários autores falando sobre essa questão, né? Que a gente tem que cuidar muito da mente, né? Eu diria até que a gente precisa cuidar, é uma conexão, uma inter-relação. Cuidar da mente vai refletir no corpo, e cuidar do corpo, do que nós nos alimentamos, vai interferir na mente, o que nos alimentamos na mente vai interferir no corpo. Então, é uma relação que a gente não deve deixar de dar atenção. E a gente faz isso. Como o Paulo falou, é mais fácil você abrir um pacote do que você descascar uma laranja, né? Então, nós temos que descascar mais laranjas. Eu não tinha mencionado o quinto elemento, o elemento espaço. Abrir espaços, como o Paulo falou, tanto no nosso corpo, com respirações, como abrir espaços nos ambientes, nos conectarmos com o espaço do céu, o espaço da natureza, né? Criar paisagens internas e externas mais limpas, mais claras. E para isso, nós temos que prestar atenção. Se eu achar que isso vai cair do céu, isso não vai, né? Isso não vai cair do céu como um milagre. Não, se o mundo está inseguro, se o mundo está mais ansioso, se nós seres humanos estamos mais inseguros por N situações, né, que a gente já abordou no começo, mais inseguros, mais ansiosos. Então, o que que nós temos que fazer? A gente tem que dar atenção para se reequilibrar, né? Tanto a nível do corpo, como a nível da mente e a nível de sociedade, porque eu sozinha não vou me equilibrar. Eu sozinha não vou me equilibrar. A minha família, ela tem meio que se reequilibrar junto comigo, os meus amigos. E eu tenho que encontrar momentos para ter, que a gente chama de momentos de solitude, né, de recolhimento, porque eu vou para o mundo, eu me coloco para o mundo, eu oferto para o mundo, mas eu tenho que ter momentos de me recolher. Então, eu ando fazendo muito esse exercício. Olha, agora não, no final de semana eu preciso de um tempo, ou então nesse momento, né, depois de um determinado momento à noite, não vai falar, ficar vendo mais celular, porque isso é a gente cuidar, é sustentável, é se cuidar e cuidar do planeta. Porque como eu vou cuidar do outro, do planeta, de quem está no meu entorno, se eu não ficar bem? Porque se eu tenho uma pane mental ou física, como que eu vou cuidar de tudo que eu tenho para cuidar? Então eu tenho que dar atenção para essas minhas pausas, para esses meus espaços, né? Não quero falar muito, porque senão a gente vai passar do tempo. Eu acho que já concluí aqui a minha fala, e aí a gente vai ter a meditação, né? E ali na meditação eu só vou passar um exercício antes. Não sei se o Paulo quer fazer uma consideração final, você tem mais alguma pergunta? Não, eu só agradeço a oportunidade, o convite da Brahma Kumaris e espero que as reflexões postas, né, nos inspirem a acelerar o nosso processo de mudança de perspectiva. Então, Legal, Paulo, Valdete, e como a Valdete disse, ela vai ser conduzida uma meditação para todos nós daqui a pouquinho, mas antes disso, aproveitar para anunciar a palestra que nós vamos ter no próximo domingo pelo YouTube Brahma Kumaris Brasil, que vai ser dia 9 de junho, 6:30 da tarde. A palestra vai ter como tema Silêncio, momento para recarregar-se, em homenagem ao Dia da Renovação Espiritual, que é celebrado em junho também. Quem vai ministrar a palestra é o professor Ezequiel Neves, que é professor de meditação e dos cursos do programa Equilíbrio na Vida, na Brahma Kumaris, em São Paulo. Todos são bem-vindos. então, tudo bem, Ricardo? Posso ir falando? Sim, sim, pode continuar. Tá bom. Então, assim, agradeço também por esse momento, agradeço a Brahma Kumaris, ao Ricardo, ao Paulo Barros por estarmos aqui juntos hoje e por todos vocês estarem aqui conosco, ajudando nós a refletirmos também e a nós procurarmos por soluções para nós e para todos, né? Estamos juntos nesse grande barco que é a vida, né?
E eu gostei muito do tema da próxima palestra, que eu acho que vai fechar esse nosso tema de hoje, né? Porque foi perguntado como eu vou lidar. Então, ele vai estar falando sobre o silêncio, né? Vai estar também complementando essa nossa fala, porque são muitos assuntos para a gente estar falando. E antes de nós fazermos a meditação, eu vou pedir vou falar de 3 R's que eu acho bacana, né? Nesse processo de meditação. Um é porque o processo de meditação é um processo de autoobservação. Então, o primeiro R é um R vou colocar até 4 R's. O primeiro R é um R de reconexão, né? Reconexão, Paulo tinha falado, mas reconexão com quem eu sou de verdade, com a minha essência, né? E a gente pode até colocar o divino, mas vamos primeiramente colocar com a nossa essência, com a nossa respiração, para nós olharmos para nós. O segundo R é reconhecer quando a minha mente vai para outro local, porque a mente vai para outro local. Né? Ainda mais para nós que estamos talvez no começo desse processo, mas é natural da mente ela querer sair. O terceiro R é um R de relaxar. Percebeu que a sua mente reconheceu que sua mente foi para outro local? Relaxa. E o quarto R é reconecta de novo. Então, reconexão, reconhecer, relaxar e reconectar novamente. Então, a gente pode usar isso na vida, tá? E nós vamos começar, então, com isso agora. Então, vocês podem sentar-se confortavelmente. Eu vou colocar a minha anotação ali do lado. Apoie os 2 pés no chão. E faça algumas respirações longas e profundas. Equilibre o seu inspirar com o seu exalar. Isso é muito importante para mantermos o equilíbrio interno e para mantermos nossa mente focada, concentrada. Equilibrar inspiração e respiração. E agora, aos poucos, vá se conectando com o ponto de silêncio que você tem internamente. Não pense em nada mais. E simplesmente vá adentrando para esse ponto. Esse refúgio interno. E se somente devagar volte para esse ponto. E agora eu faço o convite para você se imaginar como um ponto de luz muito sereno, muito em harmonia com a natureza, com o meio ambiente e com o seu coração. Se veja assim, fazendo parte da natureza, em harmonia. Com toda a fauna, toda a flora, com o seu coração, os outros corações e o coração do planeta.
Conecte-se com o divino por um instante. Receba seus raios de luz, de harmonia, e que ele se expanda para toda a natureza. E assim encerramos nosso momento e agradecemos a todos. Om Shanti, saudações de paz.